Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de conhecimentos bancários e hoje a gente vai estudar o assunto de previdência que está expresso no edital de vocês lá na parte de produtos bancários. Essa aula aqui talvez seja, eu já vou adiantar para vocês, uma das maiores aulas do curso, tá? Porque previdência tem bastante detalhezinho que tem que ser visto para entender bem os dois produtos principais, né, que são o PGBL e o VGBL. Então, vai ser uma aula um pouquinho longa, mas por que eu acho que vocês têm que, assim, essa aula aqui vocês têm que dar uma atenção grande também? Porque previdência, nesses últimos anos, é uma área que o Banrisul está tentando também crescer, assim como capitalização, assim como seguro, assim como consórcio, como crédito rural também. Então, deem bastante atenção, está expresso de forma explícita lá no edital de vocês, então eu acho que tem chance sim de cobrança e o conteúdo ele é grande, então pode cair qualquer parte aqui do que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então, hoje vamos ver um pouquinho sobre previdência. Começando, para a gente se situar aqui, a gente vai falar sobre o sistema previdenciário no Brasil, para as pessoas entenderem por que existe a previdência complementar. Então, o sistema previdenciário no Brasil ele é dividido em previdência principal e a previdência complementar. A previdência principal é aquela que, quando a gente fala em previdência, já vem na nossa cabeça, que é aquela que a gente contribui de forma obrigatória, pelo menos quem tem carteira assinada contribui de forma obrigatória para o INSS. A pessoa vai contribuindo, né, de forma compulsória e quando ela atinge uma determinada idade, com um tempo de contribuição também que vai ser definido lá pela nossa legislação, isso daí muda, né? A gente sabe que teve a reforma, mas via de regra, quando ela alcança os requisitos para aquela data, ela vai conseguir se aposentar. Essa é a previdência principal que é paga pelo INSS. Daí depois a gente tem o regime geral e o regime próprio, né? O regime geral vai ser para quem trabalha de carteira assinada e o regime próprio vai ser para os servidores públicos. Mas além dessa previdência aqui, ainda existe uma chamada previdência complementar. E é ela que a gente vai estudar na aula. É uma previdência que qualquer pessoa pode fazer. Não tem que ter tempo mínimo de idade para se aposentar, não tem que ter tempo de contribuição, não tem que ter vários dos fatores que exigem naquela outra. E a gente vai entender o porquê disso e como é que se estrutura essa previdência complementar, tá bom? Bom, falando a respeito da previdência principal, ela é aquela que normalmente as pessoas conhecem, em que o trabalhador, após anos de contribuição, se aposenta e começa a receber uma renda mensal do governo, porque é o INSS que faz o pagamento dessa previdência. Ou antes, né, além a gente tem a aposentadoria, que ela vai acontecer nessas situações ali de o cara ter conseguido atingir a idade, o tempo de contribuição, mas o INSS ele também vai pagar a aposentadoria antes que a pessoa tenha atingido a idade ou o tempo de contribuição, e em alguns casos, são esses, ó, por perda da capacidade de trabalho, seja por doença ou por invalidez. E ainda, além da aposentadoria, o INSS também faz o pagamento das pensões, que é por morte, que é destinado aos dependentes de contribuintes falecidos. Ou seja, o cara é casado com uma mulher e ele vem a falecer. A mulher dele vai poder receber a pensão, que seria a aposentadoria dele, né? Ela vai receber a pensão, no caso, mais a aposentadoria dela. Pode até acumular os dois. Ela vai ter a aposentadoria dela, se ela já for aposentada, e mais a pensão do cara que estava aposentado. Então, o INSS tem isso. Além, né, justamente de poder se aposentar por perda de capacidade de trabalho, por doença ou invalidez. Além disso, a previdência principal, denominada de previdência social, adota o regime de repartição simples, que funciona em regime de caixa. Tá? Como é que funciona esse regime aqui? Basicamente, a gente tem o seguinte: a gente vai ter aqui as pessoas que estão trabalhando, certo? É aquele pessoal que está de carteira assinada. E aqui do outro lado, a gente vai ter o pessoal que está aposentado. Tá? Então, desse lado é trabalhando. E desse outro lado é aposentado. O pessoal aposentado está recebendo a aposentadoria. Vou colocar aqui o salário atual, tá? Só para fins de exemplo. O salário mínimo atual. Então, esse pessoal aqui está recebendo 1.212 todos os meses, até o final da vida deles, porque eles estão aposentados. Quem faz o pagamento disso daqui é o INSS. Mas da onde que o INSS tira esse dinheiro aqui para fazer o pagamento dos 1.212 que eles devem receber até o final da vida deles? Bom, a nossa previdência principal, ela funciona sob o regime de repartição simples, que significa que esses 1.212 desse pessoal aqui é custeado pelo pessoal que está trabalhando. Né? A gente não tem um desconto no nosso contra-cheque que vai para o INSS,
Então vamos colocar aqui que... Vou colocar aqui R$200 só para fins de exemplo também, tá? Na carteira, no contra-cheque de cada uma dessas pessoas aqui está descontando R$200. Esses R$200 que estão sendo descontados aqui, eles vão custear quem já está aposentado. Isso que é o regime de repartição simples, e é assim que funciona a previdência principal. Então quem está trabalhando está pagando para quem já está aposentado. Isso funcionava muito bem antigamente, porque antigamente o nosso país ele era um país de jovens. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que a gente tinha uma população que ela estava entre a faixa etária das pessoas que estavam trabalhando. Era muito maior do que a parcela da população que estava na faixa etária aposentada. Então aqui a gente tinha, não sei, 100 pessoas, por exemplo, trabalhando para pagar a aposentadoria de 20 pessoas. Aí funcionava, porque o que descontava aqui era suficiente para fazer o pagamento aqui. Tá? Mas a gente sabe que hoje a realidade é diferente. Aquele pessoal que era jovem, alguns anos atrás, começou a envelhecer, se aposentaram. E hoje eles estão recebendo do INSS. E aqui do outro lado, as pessoas que estão trabalhando já não são tão a mais assim. E isso faz com que o que está sendo arrecadado aqui não seja suficiente para pagar a aposentadoria do outro lado. Tanto é que tem um rombo aí da Previdência que são de alguns bilhões, justamente porque essa conta aqui não fecha. Então essa é uma crítica ao regime de Previdência principal que utiliza a repartição simples. A gente vai ver que a Previdência Complementar ela não usa esse tipo de regime, ela é diferente. Então, esse acaba sendo um problema, porque acaba sendo um desafio, né, para as gerações seguintes elas conseguirem receber a aposentadoria do INSS. Por isso que se fez a tal da reforma da Previdência. Se ela foi feita como deveria ter sido feita, se ela resolveu o problema, a gente vai começar a ver isso daqui mais para frente, tá? Mas fato é que ainda atualmente a gente tem um rombo bastante grande da Previdência, justamente porque a conta não fecha. E isso se dá, atualmente com o aumento da expectativa de vida e o desenvolvimento do país, a porcentagem de pessoas idosas vem aumentando, o que tem resultado em arrecadação deficitária. Ou seja, a contribuição dos empregados ativos, que é essa galera aqui, não está sendo suficiente para pagar a renda dos beneficiários, que é esse pessoal aqui. Uma das formas de resolver esse problema de desequilíbrio é utilizar o regime de capitalização, que utiliza o método de contribuição definida, em que são utilizadas contas individualizadas ou coletivas para a formação de uma reserva financeira. Nesse modo aqui de resolver o problema, ao invés desse pessoal aqui estar pagando para quem já está aposentado, esse pessoal aqui, esses R$200 que estão sendo guardados, eles vão ser guardados para esse pessoal aqui. Ou seja, está guardando lá, o dinheiro está sendo investido e quando eles estiverem na idade de se aposentar, eles vão desfrutar do dinheiro que eles guardaram. Então, o próprio pessoal se financia, eles não estão financiando uma outra galera. Isso seria uma das maneiras, por exemplo, de resolver. Só que daí a gente entra no detalhe, né? Aqui a nossa Previdência ele tem esse aspecto social também. Até porque, por exemplo, se a pessoa ela vem ficar inválida, ela vai receber a aposentadoria. Se daqui a pouco ela tivesse fazendo uma conta individual, ela ia ter talvez contribuído por 3, 4, 5 anos e ela não ia ter dinheiro suficiente para conseguir se aposentar. Então é uma discussão bastante ampla, porque de um lado a gente tem esse problema do déficit de arrecadação, mas de outro lado a gente também tem esse aspecto social da Previdência, que fica difícil tomar as decisões aqui justamente porque tem que fazer um equilíbrio do que se vai resolver. Mas olha só, diferentemente do método de repartição simples, aqui o benefício que o trabalhador receberá irá depender das contribuições do próprio trabalhador e das taxas de retorno do investimento. Sim, porque esses R$200 aqui que estão sendo guardados todos os meses, eles não ficam parados. Eles vão ser aplicados em instrumentos financeiros para render, realizados com os recursos acumulados. Assim como cada trabalhador se financia, não vai haver o problema de déficit, mas tem essa relação ali social que eu falei para vocês. Aqui eu acabei repetindo, eu acho, né? Só deixa eu excluir esse slide aqui que não era para estar aqui. Agora sim, Previdência Complementar. Já a Previdência Complementar ela é facultativa, tá? Porque a principal ela é obrigatória para quem tem carteira assinada. Essa daqui é facultativa e seu principal objetivo é o de complementar os benefícios da Previdência Social. Sim, porque a Previdência principal, a nossa Previdência principal, ela tem um limite de quanto que ela vai fazer o pagamento. Então, o limite hoje está em torno ali de R$7.000, se não me falha a memória. Esse é o limite máximo que o governo vai pagar a fins de aposentadoria. E aí eu pergunto para vocês, aquela pessoa que ela está recebendo uma renda de R$20.000 por mês, R$30.000 por mês, quando ela for se aposentar pelo governo, ela só vai receber R$7.000. Como é que vai ficar o padrão de vida dela nesse caso? Porque ela está acostumada com um padrão de vida de R$30.000 e vai se aposentar com 7. Então não vai fechar.
Daí o que ela faz para resolver esse problema? Ela adere a uma previdência complementar que quando ela se aposentar, além da aposentadoria do governo, ela vai receber a diferença aqui através da previdência complementar. Essa é uma das hipóteses de uso da previdência complementar. Mas vocês vão ver que aqui não existem tantas regras como existem ali na previdência principal, tá bom? No Brasil, os planos de previdência complementar eles podem ser fechados ou abertos. Vocês lembram quando a gente estudou lá o Sistema Financeiro Nacional que eu falei que as previdências abertas elas estavam a cargo do Conselho Nacional de Seguros Privados e da SUSEP, né? Então, lembre-se disso, que as abertas é naquele ramo. E num outro ramo que a gente falou bem pouquinho, tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar e a Previc, que cuidam da previdência fechada. Olha os links que a gente está fazendo com as aulas anteriores, né? Da mesma forma que a gente fez quando a gente estudou título de capitalização. Então são dois ramos diferentes. A aposentadoria complementar aberta e a fechada. Tá? A fechada é assim, ó. As entidades fechadas de previdência complementar são conhecidas como fundos de pensão. São instituições sem fins lucrativos que mantêm planos de previdência coletivos, organizados pelas empresas para seus empregados. Esse daqui, ó, pode marcar que esse é o grande detalhe. Tá? Elas são organizadas pelas empresas para seus empregados, com o objetivo de garantir o pagamento de benefícios a seus participantes da aposentadoria. Podem também ser organizadas por associações, sindicatos ou entidades de classe. O que seria a previdência fechada? É essa, a previdência, por exemplo, que existe lá para quem trabalha no Banrisul. O próprio Banrisul, ele organiza uma previdência complementar que é fechada. É fechada porque só pode aderir a ela quem é um trabalhador do Banrisul. É diferente de uma previdência aberta, que a gente vai ver que qualquer pessoa pode adquirir. A fechada, não, é só os trabalhadores de uma determinada empresa, por exemplo. Isso é o que caracteriza a fechada. Agora, a aberta são entidades abertas de previdência complementar, são as entidades ou sociedades seguradas autorizadas a instituir planos de previdência complementar aberta. Podem ser individuais, quando contratados por qualquer pessoa, ou coletivas, quando garantem benefícios a indivíduos vinculados, direto ou indiretamente a uma pessoa jurídica ou contratante. Então lembre-se que a fechada aqui ela é fiscalizada pela Previc e a aberta ela é fiscalizada pela SUSEP. E daí o detalhe que eu aprendi com uma colega minha do banco é que a aberta aqui, como é que a gente faz para lembrar? Com o SUS, da SUSEP, olha só, que é aberto a todo mundo. SUS. Tá? Aberta, SUS, SUSEP. Aí fica fácil, né? Ana Flávia, muito obrigado aí pela dica. Estou colocando em prática para vocês. Fica mais fácil decorar assim, mas lembre-se então que a aberta, elas podem ser adquiridas por qualquer pessoa. Bom, agora a gente vai ver então como é que funciona as fases da previdência complementar. Porque a ideia é o seguinte, a gente vai trabalhar agora a previdência aberta, que é comercializada pelas instituições financeiras. Então a pessoa chega lá, por exemplo, no Banrisul e ela quer contratar uma previdência privada. A gente viu que um dos motivos pelo qual ela pode fazer isso é para complementar a renda dela, que advém do INSS. Só que, claro, ela vai vir alguns anos antes de se aposentar. Ela vai lá no Banrisul e vai dizer que quer comprar uma previdência privada, quer investir seu dinheiro em uma previdência privada, aberta. Daí agora a gente vai ver como é que funciona a divisão desses períodos, porque vai ter um período em que ela vai estar contribuindo e vai ter um período que ela vai receber o dinheiro, né? Durante a fase de contribuição dela, ela vai estar acumulando patrimônio para quando chegar a época dela se aposentar, ela começar a receber os pagamentos. E aí a gente vai ver que tem diversas formas aí de como que vão ser pagos esses pagamentos. É diferente do INSS. O INSS, via de regra, ele vai pagar de forma mensal até o fim da vida. Aqui não, aqui a gente tem diferentes formas de que esse pagamento pode acontecer. Bom, a legislação ela divide o prazo de cobertura de um plano de previdência complementar em dois períodos. O primeiro período é o período de diferimento, acumulação. E o segundo é o período de pagamento, de benefício, que é a renda. Então aqui, basicamente, para vocês não esquecerem, aqui é quando ela está contribuindo. E aqui é quando ela está recebendo. Certo? Bom, o período de diferimento corresponde ao período compreendido entre a data do início do plano, em que são efetivadas as contribuições, quando o participante está aplicando valores, e acumulando os juros. Sim, porque o que ele está contribuindo aqui é que nem eu falei para vocês, esse valor aqui ele vai ser aplicado em diferentes aplicações financeiras, até a data contratualmente prevista para o início do pagamento do benefício. Pode ser 10 anos, pode ser 20 anos,
pode ser 30 anos, pode ser um ano, por exemplo. Pode, se o cara tiver condições aí de juntar um capital suficientemente para ele conseguir a sua aposentadoria, pode ser um ano. Não existe uma regra, é isso que eu estava falando para vocês. Não tem um prazo determinado aqui. Tem um prazo que vai contar lá no contrato, mas ele não precisa ser que nem é a da aposentadoria do INSS. Aqui a pessoa ela é livre para escolher o prazo que ela quer para se aposentar. Então, continuando. Já o período de pagamento do benefício corresponde ao período em que o participante irá receber o pagamento do benefício, sob a forma de renda, que ainda pode ser de forma vitalícia ou temporária, ou seja, quando o participante irá resgatar os valores, mas na forma de pagamento de benefícios, tal como a aposentadoria. Então a gente está falando sobre isso daqui, como é que ele vai receber a renda. E aí agora a gente vai ver exatamente isso. Quais são as formas de pagamento de benefício? A primeira dessas formas é a renda mensal vitalícia. Consiste em uma renda vitalícia e paga, esse é o detalhe, tá? Exclusivamente ao participante, a partir da data de concessão do benefício. O benefício ele vai terminar com o falecimento desse participante. Então, essa primeira forma de previdência complementar, eu vou lá, eu quero contratar uma previdência numa instituição financeira. Eu determinei que eu vou me aposentar daqui 20 anos, então eu vou contribuir durante o período de diferimento com R$500 por mês, por exemplo, durante esses 20 anos. Esses R$500 que eu estou colocando, eles vão ser aplicados em diversas aplicações financeiras para ficar rendendo. Quando fechar os 20 anos, vai iniciar o período de pagamento, período de benefício, em que eu vou começar a receber a renda. Na forma de renda mensal vitalícia, eu vou receber como se fosse o INSS. A nossa entidade aqui ela vai fazer os pagamentos de forma mensal. E esses pagamentos eles vão continuar até que eu venha a falecer. Quando eu falecer, terminou. Ela não vai mais fazer os pagamentos, tá certo? E minha esposa, como é que ela fica, né? Porque se fosse a aposentadoria do INSS, ela ia receber uma pensão. Agora, aqui, quando se escolher a forma de renda mensal vitalícia, não existe essa pensão. Nessa modalidade aqui de pagamento de benefício, eu faleci, terminou a aposentadoria complementar. Aí, quanto à aposentadoria do INSS, se ela tiver direito, ela vai receber a pensão. Mas na Previdência Complementar, se eu escolher essa modalidade, termina aí. Outra modalidade, a renda mensal temporária. Consiste em uma renda temporária e paga, olha só, exclusivamente ao participante. E é temporária. O benefício ele vai cessar com o falecimento do participante ou o fim da temporalidade contratada, o que ocorrer primeiro. Como é que funciona essa? Eu vou lá na instituição financeira, contrato na modalidade de renda mensal temporária. Eu estipulo que eu vou me aposentar daqui 20 anos e vou receber o benefício durante mais 10. Então, se eu me aposentar com 50 anos, por exemplo, vamos colocar um pouquinho mais, se eu me aposentar com 70 anos, por exemplo, significa que eu só vou receber a aposentadoria até os 80 anos, porque ela vai ser temporária, tá? E detalhe, se eu coloquei para 10 anos, mas se eu falecer antes desses 10 anos, ela vai terminar, não vai passar para minha esposa. Se eu falecer com 75 anos, eu só vou ter recebido os 5 anos, os outros 5 anos aí não vão ser pagos a ninguém. Até porque fala, né? O benefício vai cessar com o falecimento do participante ou o fim da temporalidade contratada, aqueles 10 anos que a gente estipulou. O que ocorrer primeiro, ou termina o prazo ou eu venho a falecer. Agora, Renan, por que a pessoa ela vai escolher uma renda mensal temporária, se parece que a renda mensal vitalícia é tão melhor? Porque quem que determina, né, qual que vai ser o pagamento que ela vai receber? Porque olha só, vamos pensar que eu coloquei aqui 20 anos, né? Que vai ser o período de contribuição. Vamos supor que nesses 20 anos aqui, isso daqui gerou um montante de 1 milhão. Vai ser esse 1 milhão que vai ser usado para fazer o pagamento dessa minha aposentadoria. Lembre-se que aqui a gente está trabalhando com o regime de capitalização. Eu falei que é diferente do que lá no INSS, que usa a repartição simples. Ou seja, tudo que eu estou colocando de dinheiro vai ser utilizado lá na frente para pagar a minha própria aposentadoria. Mas não vai ser eu que vou fazer esses pagamentos. Vai ser a entidade aqui aberta de previdência. É ela que vai fazer os pagamentos. No nosso exemplo ali vai ser o Banrisul, que é a instituição financeira onde eu estou contratando o plano de previdência. Tá? Bom, claro, né, tem que ter uma entidade de previdência aberta na Constituição. É o mesmo detalhe do que a gente viu ali da capitalização, do consórcio. Tem que ter uma entidade, né, na estrutura. Tanto é que, quando tu vai ali no Banrisul, não é o próprio Banrisul que vende a previdência complementar. É uma empresa terceirizada, que ela é uma entidade aberta de previdência
que vai fazer, de previdência complementar, que vai fazer o pagamento. Eu só estou dando como exemplo aqui para facilitar, né? Por isso que eu estou dizendo que a pessoa vai lá no Banrisul para contratar, por exemplo. Tá? Mas continuando, durante esses 20 anos eu guardei R$1 milhão. Esses R$1 milhão agora vão começar a fazer os pagamentos da minha aposentadoria. Na primeira forma de renda mensal vitalícia, vamos pensar assim, esse 1 milhão aqui vai dar uma renda mensal de R$2.000. Significa que eu vou receber R$2.000 até eu vir a falecer. Mas Renan, e se acabar o 1 milhão? Não, nesse caso aqui, como foi contratado renda mensal vitalícia, se acabar o 1 milhão que eu coloquei, né, porque esse 1 milhão vai continuar rendendo. Daqui a pouco o que ele está rendendo aqui por mês é 5, 6 mil. O que eu quero que vocês entendam é que se acabar esse 1 milhão aqui que ficou guardado, quem vai ter que pagar o restante até que eu venha a falecer vai ter que ser a entidade aberta de previdência complementar, porque ela assumiu o risco de eu viver mais do que ela imaginou que eu fosse viver. Eles fazem um cálculo para determinar que eu vou receber esses R$2.000 aqui, eles vão ver a minha idade e vão ter uma expectativa de vida de até quando eu vou viver. Daqui a pouco eu estou com 70 anos, e a expectativa de vida deles é que eu vou viver até os 85, por exemplo. Então eles imaginam aí que eu tenha mais 15 anos de vida. E com esses 15 anos de vida, eles estabelecem esses R$2.000. Se eu for viver mais 15 anos, se eu viver 30 anos, por exemplo, não fechou o cálculo deles, né? Porque eles calcularam para 15, mas eles assumiram esse risco aqui quando eles me venderam a Previdência. E eu vou receber esses R$2.000 até o final. Agora, numa renda mensal temporária, em que o prazo já está estipulado, aí a sociedade, a entidade aqui, ela sabe exatamente quanto tempo que ela vai ter que me pagar. Aí nesse caso, em vez de ser 2.000, pode ser que ela venha me pagar 5.000. Porque agora, talvez o cálculo dela, ela calculou que eu fosse viver 15 na renda mensal vitalícia. Nesse outro aqui, ela sabe que ela vai ter que me pagar só por 10. Então ela vai poder me pagar uma renda maior, porque vai ter patrimônio para isso. Então é justamente por isso. Por que a pessoa não faz sempre a renda mensal vitalícia? Porque quando ela fazer a renda mensal vitalícia, o valor que vai receber de forma mensal vai ser menor do que uma renda mensal temporária. Se ela for muito nova, por exemplo. Se daqui a pouco ela já tem 80 anos, ele pode ser que inverta aqui. Mas é isso que eu quero que vocês entendam, que na primeira é feito um cálculo da expectativa de vida para determinar quanto é que vai ser o pagamento. E via de regra, se a pessoa é muito nova, a renda mensal vitalícia ela vai dar uma renda menor do que a renda mensal temporária. A não ser que a pessoa venha contratar uma renda mensal temporária de 40, 50 anos, né? Daí vocês entenderam o meu ponto, tá? Mas só para explicar então por que existem essas duas formas. Ainda tem outra, tá? Renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. Consiste em uma renda paga vitaliciamente, então mesma situação que aqui, ao participante a partir da data de concessão do benefício, sendo garantido aos beneficiários um prazo mínimo de garantia que será indicado na proposta de inscrição e é contratado a partir da data do início do recebimento do benefício pelo participante. Então, o grande ponto aqui é que vai ser garantido aos beneficiários um prazo mínimo de garantia. Lembre-se que na renda mensal vitalícia, se eu falecer, acabou, ninguém mais recebe. Agora, na renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, se eu falecer, os beneficiários da minha previdência, não necessariamente vai ser minha esposa, pode ser, por exemplo, eu posso deixar meus filhos como beneficiários, mas via de regra não, mais comum é que seja a esposa, ela vai receber como se fosse uma pensão, só que por um prazo mínimo, não vai ser de forma vitalícia. Então, de novo, eu contrato a renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. Enquanto eu viver, se eu viver até meus 115 anos, eu vou receber essa renda mensal. Azar da entidade aberta, que ela assumiu o risco de que eu vivesse mais do que a expectativa de vida dela. Quando eu vier a falecer, se a minha esposa ainda estiver viva, ela vai receber a aposentadoria como se fosse uma pensão, de acordo com o prazo mínimo. Esse prazo mínimo pode ser de 1 ano, pode ser de 5 anos. Quanto maior o prazo mínimo, menor vai ser a renda, né? Porque sempre a entidade ela vai fazer o cálculo de mais ou menos quanto tempo ela vai ter que fazer o pagamento, tá? Bom, outra forma, renda mensal vitalícia, de novo, só que reversível ao beneficiário indicado. Aqui no caso seria os beneficiários de acordo com a me fugiu a palavra, mas com a questão dos herdeiros legais, né? Daí seria a esposa primeiro. Aqui é aquela situação que eu falei que é o beneficiário indicado, que pode ser meu filho, por exemplo. Ainda que eu seja casado, eu posso indicar meu filho. Consiste em uma renda paga vitaliciamente ao participante a partir da data de concessão do benefício, até igual. Ocorrendo o falecimento do participante durante a percepção, o percentual do seu valor estabelecido na proposta de inscrição será revertido vitaliciamente ao beneficiário indicado. Então isso aqui é diferente, tá? Se eu vier a falecer, nesse caso aqui, ó, aqui a gente falou de um prazo mínimo garantido. Aqui não, acabei passando. Aqui não, aqui é de forma vitalícia. Então se eu indiquei
por exemplo, como beneficiário o meu filho, que tem hoje tem, não sei, 10 anos, se eu vier a falecer, ele vai receber até que ele venha a falecer também. Mas, de novo, quanto maior a expectativa aí de vida para mim e para ele também, menor vai ser o valor aqui que a pessoa vai receber de forma mensal. Renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Esse daqui da menor ainda, quer ver? Consiste em uma renda paga vitaliciamente ao participante a partir da data de concessão do benefício. Até igual. Ocorrendo o falecimento do participante durante a percepção dessa renda, o percentual do seu valor estabelecido na proposta de inscrição será revertido vitaliciamente ao cônjuge. E se esse vier a falecer, vai ser reversível de forma temporária aos menores, até que completem a idade, até que complete a maioridade. Daí pode ser 18, 21 ou 24, estabelecida no regulamento e conforme o percentual de reversão estabelecida. Então, na forma de renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores, olha que o próprio nome define, né? Eu vou receber de forma mensal, eu vou receber de forma vitalícia até que eu venha a falecer, uma renda mensal. Se eu falecer, vai passar para o cônjuge, ela vai receber até que ela venha a falecer. Quando ela vier a falecer, vai passar para os menores, levando em conta que eles são de menores ainda, né? Porque só vai ser pago até eles tiverem 18, 21 ou 24. Eu acho que aí vai depender, né, do que está estipulado lá no contrato. Mas se ele tiver 25 quando a minha esposa falecer, daí não vai passar, só vai passar para os menores. Tranquilo, né? Outra forma, pagamento único, também chamado de pecúlio, é o benefício sob a forma de pagamento único, cujo evento gerador é a morte ou invalidez do participante. Tá? Esse, na verdade, vai ser pago aí para os beneficiários, se ele vier a morrer. Mas o que acontece? Juntou R$1 milhão, ele faleceu. Esse R$1 milhão vai ser pago como se fosse um seguro de vida. Por isso recebe o nome de pecúlio para o beneficiário. Ou se o cara ficar inválido, aí vai ser ele que vai receber o montante que está acumulado. Renda mensal por prazo certo. Consiste em uma renda mensal a ser paga por um prazo pré-estabelecido ao participante assistido. Na proposta de inscrição, o participante vai indicar um prazo máximo em meses, contado a partir da data de concessão do benefício, em que será efetuado o pagamento da renda. Tá? Então, esse daqui tem que indicar, aqui ó, esse é o destaque. Eu não marquei esses outros, tá? Mas eu acho que o próprio nome ele define. Esse daqui, o detalhe, é que ele vai indicar o prazo máximo em meses que vai acontecer o pagamento da renda. É parecido com esse daqui, que é o renda mensal temporária. Só que aqui é estipulado um prazo máximo de até onde vai acontecer o pagamento. Bom, agora que a gente viu aí as formas de pagamento, lembre-se que a gente está falando de previdência complementar aberta, que é aquela que qualquer pessoa pode contratar em uma entidade aberta de previdência complementar. Tá? Agora que a gente já viu as formas de pagamento, lembre-se, né? Tem o período de diferimento, que é quando eu estou contribuindo. Né? Eu vou estar contribuindo R$100 por mês, vou estar contribuindo R$500 por mês, e lá quando fechar o prazo contratado, que é quando eu vou me aposentar, eu vou começar a receber o benefício. Daí as formas de eu receber esse benefício são essas que a gente viu. É diferente, né? Tem várias formas aqui. Não é que nem o INSS, que eu vou receber a aposentadoria de forma vitalícia. Não, a gente viu aí que muda de acordo com a forma que for escolhida em contrato. Agora a gente vai ver as características técnicas da Previdência Complementar Aberta. As previdências complementares guardam algumas semelhanças com os fundos de investimento, especialmente por existir a gestão profissional dos recursos do fundo e a presença de um administrador. Assim como nesses investimentos, há algumas despesas que incidem sobre a previdência complementar que devem ser levadas em conta ao se adquirir esse tipo de produto. Vamos entender a lógica, né? Estou aqui esse daqui é uma linha de tempo, e aqui vai acontecer a minha aposentadoria. Aposentadoria. Deixa eu só puxar mais para cá, senão não vai ficar legal. Vamos vir para cá, vamos puxar esse daqui, vamos apagar esse aqui, vamos escrever de novo. Aposentadoria. Vamos supor que essa linha do tempo aqui são 20 anos. Bom, aqui vocês sabem, né? Esse é o período de pagamento do benefício, que é a renda que eu vou receber. Vai começar a partir daqui, né? Durante esse período aqui, tá? Esse é o período de... Deixa eu só mudar aqui. Esse é o período de diferimento, que vai ser quando eu vou fazer as contribuições. Então aqui, todos os meses, eu vou estar lá contribuindo. Vamos supor aqui que eu estou contribuindo R$500 por mês. Tá? Então todos os meses eu estou guardando R$500 por mês para juntar um patrimônio que vai estar aqui, para depois esse patrimônio começar a fazer os pagamentos da minha aposentadoria. Esse valor aqui que está sendo guardado de R$500, esse é o detalhe que é semelhante ao fundo de investimento. Esses R$500 aqui, juntamente com os próximos R$500 e tal,
eles vão ser aplicados em um fundo. Depois a gente vai ver o nome desse fundo, mas é como se fosse um fundo de investimento, por exemplo. Esse fundo aqui, ele vai contar com recursos que não são só meus, tá? Pode ter uma previdência exclusiva, mas via de regra, quando a gente for contratar uma previdência complementar aberta, o que está sendo guardado meu vai ficar aplicado com a grana de várias pessoas. Claro que o que é meu corresponde a mim, mas a gente vai investir de forma conjunta. Por isso a ideia de ser parecido com um fundo de investimento. Vocês lembram, a gente já estudou aí os fundos de... Aliás, a gente vai estudar os fundos de investimento, né? Mas a ideia é ter essa união das pessoas que vão guardar dinheiro para estar aplicando. A ideia é mesmo aqui na Previdência. Só que o detalhe, tá, é que quem vai determinar aonde esse fundo vai investir vai ser o administrador, tal como no fundo de investimento. E por ele fazer isso, por ele determinar aonde que ele vai colocar esses R$500 aí todos os meses, não só os R$500, mas tudo que tiver nesse fundo, porque tem os meus R$500 aqui, mas tem os R$500 aqui do outro fulano, tem R$1.000 aqui desse cara aqui, 5.000 daqui, tudo isso daqui está indo para esse fundo aqui, tá? E quem vai determinar onde esse fundo vai investir vai ser o administrador, só que para isso ele vai cobrar algumas taxas. E é essas taxas que a gente vai ver. Então por isso que eu digo que a Previdência ela é semelhante à ideia de um fundo de investimento nesse sentido. Porque o valor que eu estou guardando ele está sendo colocado em um fundo que está aplicando dinheiro para ele render juros. Mesmo depois que eu me aposentar, esse valor ele ainda vai estar rendendo juros, né? Justamente para conseguir arcar com os pagamentos mensais. A única forma em que não vai continuar rendendo juros é no pagamento único, no pecúlio, que se eu vier a falecer, aí o beneficiário ela vai receber o valor total do que tiver. Ou então, se eu ficar inválido, eu vou receber o total. Só que, claro, eu não vou pegar, de repente, 500 mil e deixar livre, né? Eu também vou fazer a aplicação, só que ele vai sair lá da Previdência. Bom, continuando aqui então. Taxa de administração. É uma taxa percentual cobrada dos fundos. Ó, eu falei que eu ia falar para vocês o nome. Esse é o nome do fundo, tá? É Fundo de Investimento Especialmente Constituído. Em que os recursos do plano são aplicados pelo... Até vou marcar isso daqui, tá? Ele é um fundo de investimento, só que ele recebe esse nome, especialmente constituído, porque é para a Previdência. Em que os recursos do plano são aplicados pelo administrador para a prestação de serviço da gestão profissional de recursos e pagamento de seus prestadores de serviço. Ou seja, a taxa de administração ela é um percentual que vai incidir para fazer o pagamento das prestações de serviço de gestão profissional. Ela é calculada e provisionada por dia útil e deduzida do valor da cota do fundo de investimento constituído. Então pensa assim, vamos supor que em determinado ano eu tenha nesse fundo aí um total de R$10.000, certo? Desses R$10.000 aqui, um percentual, pode ser 1%, por exemplo, ele vai ser calculado e esse 1% aqui desses 10 mil, que nesse caso daria, vamos ver, se fosse 10%, daria 1.000, dá R$100 então. Desses 1% em cima desses 10 mil que dá R$100, isso daqui vai sair do meu patrimônio e vai pagar o administrador pela prestação de serviço de gestão profissional de recursos e também pelos prestadores de serviço. Só que esses R$100 aqui não vai ser pagos em uma única vez, na verdade ele vai ser calculado todos os dias. Na prática vai pegar esses R$100 aí e vai dividir durante os 365 dias por ano e vai fazer o pagamento aí todos os dias, descontando do valor que eu tenho, que é a cota. Tá? Tranquilo, só saber que existe a taxa de administração que ela é cobrada pelo administrador para remunerar a prestação e a gestão da carteira, do fundo. Taxa de carregamento. É a importância destinada a atender as despesas administrativas e de comercialização do plano. Os percentuais máximos, conforme norma vigente, são: a taxa de carregamento é mais uma taxa que pode incidir. Detalhezinho, só para reforçar. Vocês estão vendo que para eu comprar uma previdência complementar, eu ainda não tinha falado em custo para vocês, né? Eu estava dando a ideia ali de que a previdência complementar ela vai complementar a renda e tal, mas a entidade aberta, para poder comercializar esse tipo de produto, ela tem que ganhar alguma coisa. E da onde que ela vai ganhar? Ela vai ganhar da taxa de administração, se ela for a administradora do fundo, e ela vai poder também ganhar da taxa de carregamento. É isso que ela ganha por estar fazendo esse serviço de ofertar a previdência complementar. A taxa de carregamento ela é assim, então. Ela pode ser cobrada para planos com contribuição variável, no máximo 10% de cada contribuição. Ou seja, eu estou colocando R$100, por exemplo, todos os meses. Essa é a minha contribuição. A taxa de carregamento ela vai poder ser de até R$10. Ou seja, eu coloquei 100, a taxa de carregamento ela foi 10. Só R$90 vai ir lá para o meu patrimônio. Os outros R$10 eles foram usados
para atender as despesas administrativas e de comercialização do plano. E essa é a remuneração, então, da nossa entidade aberta. Se ela for administradora do fundo, ela também vai receber a taxa de administração por estar administrando o fundo. Se ela terceirizar isso, ela não vai receber a taxa de administração, apesar de que a taxa de administração vai ser cobrada. Mas a taxa de carregamento, ela pode cobrar. Ela vai cobrar sempre? Talvez não. Por que eu digo talvez não? Porque devido à competitividade entre as instituições financeiras, é normal que essa taxa de carregamento não seja mais cobrada hoje em dia. Porque é ruim, né? O cara colocou R$100, na verdade é como se ele estivesse colocando R$90 só, porque está incidindo esses 10%. Para os planos em benefício definido, pode-se cobrar no máximo 30% de contribuição. Esse benefício definido é justamente o nosso exemplo lá da previdência principal. Os da previdência aberta estão aqui, ó. Além disso, o carregamento ele pode ser cobrado na data de pagamento da respectiva contribuição, exclusivamente sobre o valor pago, que foi o exemplo aqui. Ou no resgate ou da portabilidade. Nesses casos, sobre a parcela do valor do resgate ou sobre a parcela dos recursos suportados, corresponde ao valor nominal das contribuições pagas. Então, ao invés de incidir aqui sobre as contribuições que eu estou fazendo, ele pode incidir também no resgate, ou um ou outro. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a portabilidade. O que seria essa ideia de portabilidade, né? Pensa o seguinte, eu fui lá no Banrisul, contratei a minha previdência aberta. Beleza, eu vou estar fazendo as minhas contribuições e quem vai administrar esse dinheiro, vai ter que pagar quando eu vier a me aposentar, vai ser o Banrisul. Mas vamos supor que durante esse período aí, eu resolvi mudar de instituição financeira. Eu não quero mais ficar com o Banrisul. Eu recebi uma proposta de outro banco, que lá ele vai me cobrar uma taxa de administração menor. Ou ele vai me cobrar uma taxa de carregamento menor. Ou ainda, eu vi que o fundo lá, que vai ser utilizado para colocar o meu dinheiro, o fundo lá está com uma remuneração melhor do que o do Banrisul. Isso daqui são todas hipóteses que podem me levar a querer fazer uma portabilidade. Que eu vou tirar o dinheiro da Previdência e vou colocar na outra instituição financeira. Isso é uma portabilidade. E agora a gente vai ver que tem algumas regras, tá? Bom, a portabilidade ela é o direito que o participante tem de, durante o período de diferimento, ou seja, aquele período de contribuição, tá? Transferir os recursos financeiros acumulados na sua reserva acumulada para outro plano de benefício previdenciário operado por entidade de previdência complementar. A portabilidade ela só é permitida entre planos do mesmo segmento, ou seja, entre planos de previdência complementar aberta, o PGBL, né, ou entre planos de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência, que é o VGBL. Tá? Então, assim, a gente tem dois principais planos quando se fala em previdência aberta, que é o PGBL e o VGBL. A gente vai estudar em detalhes cada um daqui a pouquinho, tá? O que eu estou falando aqui, que é a portabilidade, ela vai ter que respeitar. Se eu tenho um PGBL, eu só vou poder fazer a portabilidade para outro PGBL. Se eu tenho um VGBL, eu só vou poder fazer a portabilidade para outro VGBL. Eu não posso trocar de P para V e nem de V para P. Eu tenho que ir P com P ou V com V. Isso daí é tranquilo, né? Olha só, P eu só posso ir para P, V eu só posso ir para V. P com V não dá. V com P também não dá. Tem que respeitar a mesma modalidade. É vedada a portabilidade de transferência de recursos entre participantes. Tá? É assim, por exemplo, eu estou com o dinheiro aplicado lá na Previdência e eu quero passar ele para uma outra pessoa. Eu não posso, é vedado. Tá? Eu posso fazer a portabilidade para mim, trocando de instituição financeira, desde que eu respeite a modalidade ali. P para P ou V para V. Mas eu não poderia fazer a portabilidade para uma outra pessoa receber. Não posso tirar da instituição financeira e colocar para o meu filho receber. E ainda tem o detalhe do imposto, tá? Para quem optou pela tabela regressiva, a portabilidade ela preserva o prazo de aplicação já decorrido desde o investimento inicial. A portabilidade não é considerada resgate com posterior reaplicação. Sim, tá? Daqui a pouco a pessoa pode me perguntar o seguinte: tá, mas a portabilidade é tirar o dinheiro da instituição e colocar em outra. Eu não poderia ir lá no Banrisul e sacar o que eu tenho da Previdência e depois passar para uma outra? Poder, tu pode. Inclusive, se tu quiser tirar de PGBL para passar para um VGBL, tu vai ter que fazer isso. Tu vai ter que resgatar tudo e passar para VGBL em outra instituição. Daí não vai ser uma portabilidade, vai ser um resgate com posterior aplicação. Tá? Se a pessoa fizer isso, qual que é o ruim dela fazer isso? Bom, ela vai ser tributada e o tributo ele vai ser grande. Se ela, por exemplo, ela pegou a tabela regressiva, daqui a pouco a gente vai ver que ela vai poder perder um benefício tributário aí por estar fazendo isso. O ideal é que ela não sofra a tributação. E quando ela faz uma portabilidade,
que é P para P ou V para V, ela não vai sofrer imposto de renda, porque está escrito aqui no final, não tá? A portabilidade, ela não é considerada resgate com posterior reaplicação, então não vai ser cobrado imposto de renda, e se a pessoa optou pela tabela regressiva, que é aquela em que as alíquotas de imposto de renda, elas são decrescentes, nesse caso, não vai começar um novo período, vai ser o período dali em diante. A gente já vai ver a tabela regressiva e depois eu volto nesse ponto, tá? Apenas para ir situando vocês. Continuando, transferência entre planos. Um cliente pode solicitar a transferência entre planos para mudar a característica do investimento em função do risco da carteira. Eu não falei para vocês que os planos de previdência aberta aqui eles guardam algumas semelhanças com fundos de investimento? Guardam. Fundos de investimento eles podem aplicar em renda fixa, podem aplicar em multimercado, podem aplicar em ações, podem eles se constituírem de diversas formas. Daqui a pouco eu fiz uma previdência, por exemplo, e eu optei por um fundo que ele é mais conservador, que ele aplica mais em renda fixa. Eu posso fazer a transferência do meu plano e colocar num fundo que seja mais arrojado, que coloca em renda variável. Eu posso, é o que está escrito aqui. E tal exemplo, ó, se um cliente está em um plano de previdência que aplica em renda fixa, quer mudar o plano que aplica em parte de sua carteira em renda variável, isso é uma transferência entre planos. E o resgate? O resgate é tranquilo, né? Eu até já dei um exemplo. Se a pessoa ela quiser tirar o dinheiro de um PGBL para um VGBL, ela vai ter que fazer o resgate, porque ela não pode fazer a portabilidade. O resgate não é a mesma coisa que o pagamento, tá? O pagamento, ó, de novo, eu vou colocar a linha do tempo, tá? A gente tem essa situação em que tem aqui o período de deferimento, que são as contribuições, e a partir daqui a gente tem a aposentadoria. Aqui é o pagamento do benefício. O resgate, ele vai acontecer aqui, durante o período de contribuição, tá? Depois daqui, a gente tem o pagamento do benefício. Então, o resgate é a possibilidade do participante sacar uma parte ou a totalidade de sua reserva matemática, recursos acumulados no plano para o pagamento do benefício. O resgate somente é permitido durante o período de diferimento, ou seja, só aqui, que também é chamado de acumulação. E antes da concessão do benefício, o participante que optar por resgatar seus recursos terá de arcar com o pagamento de imposto de renda. Foi o que eu falei para vocês antes. Se o cara vir aqui, ele vai poder resgatar, certo? Antes do período de pagamento de benefício. Resgatar. Se ele resgatar aqui, ele vai poder resgatar uma parte ou o total do que tem lá. Vamos supor que aqui o patrimônio dele fosse 500 mil. Ele vai poder sacar os 500 mil ou vai poder sacar 200 mil. Uma parte ou o total. Tranquilo, né? Só que ele vai ter que pagar imposto de renda sobre o que gerou de juros. Ou se for o PGBL, que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai ter que pagar imposto de renda sobre o total que ele resgatou. Certo? Porque resgate não é a mesma coisa que portabilidade. Em portabilidade não tem isso. Ele vai trocar lá de instituição financeira, mas ele não vai pagar imposto de renda. Outro ponto importante é que os planos abertos de previdência complementar que sejam estruturados na modalidade de contribuição variável, vamos voltar aqui, ó, lembre-se, né? Contribuição variável ele implica também na taxa de carregamento. Quando for contribuição variável, a taxa de carregamento é 10%. Contribuição variável, eu vou colocar aqui, eu deveria ter colocado e não coloquei, é o PGBL e o VGBL. São os que a gente está estudando nessa aula. A gente não tem um principal que seja benefício definido, a não ser a própria aposentadoria principal. Outro ponto importante é que os planos de previdência complementar que sejam estruturados na modalidade de contribuição variável, PGBL e VGBL, por exemplo, cuja remuneração esteja atrelada na rentabilidade de carteira de investimento, devem ser estruturados durante o período de diferimento sob a forma de condomínio aberto, sempre em cotas de fundo de investimento especialmente constituído. Então, é essa parte, né, que a gente viu que os valores eles são aplicados nesses fundos, dos quais as sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência complementar, e esse é o detalhe, tá? Elas sejam os únicos cotistas do fundo. Eu explico isso daqui aqui, ó. Perceba que, diferentemente dos fundos de investimento, em que o cotista do fundo é o próprio investidor, nos planos de previdência complementar o cotista é a seguradora, é a entidade aberta de previdência complementar. Então, se eu, por exemplo, quero pegar e colocar meu dinheiro em um fundo de investimento, a gente vai ver quando estudar fundo de investimento que eu estou indo lá e estou comprando uma cota desse fundo de investimento. Eu vou ser o cotista porque eu sou proprietário dessa cota. Agora, quando eu coloco meu dinheiro em uma previdência complementar aberta, é a mesma ideia. O meu dinheiro ele vai ir para um fundo de investimento, só que esse é um fundo de investimento constituído especialmente ali para a aposentadoria. O detalhe é que não vai ser eu o cotista. Quem vai ser o cotista vai ser a entidade aberta. Tranquilo? É só essa mudança aqui na definição. Bom, agora, pessoal, a gente vai chegar aí
em um ponto bastante interessante, tá? Que é a parte de regime de tributação. Isso daqui, pessoal, para gerar complicação em prova, isso aqui é bem fácil de acabar se confundindo, tá? E é onde as questões mais difíceis elas podem incidir, tá? Então, prestem bastante atenção, eu vou tentar aí explicar de uma forma simples para vocês conseguirem resolver as questões, mas realmente tem que ter atenção aqui, tá bom? Vamos lá. Nos planos de previdência complementar, há duas opções de regime de tributação, o compensável e o definitivo. O compensável, ele recebe o nome também de progressivo, tá? E o definitivo, ele recebe o nome de regressivo. E esse é exclusivo na fonte. Quando eu falar fonte em tributação de imposto de renda, vocês entendam que quem está fazendo o recolhimento do imposto de renda não é eu, pessoa que estou contratando o plano de previdência complementar aberta. É a própria entidade aberta, é ela que vai ter que recolher o imposto de renda e vai me pagar apenas a diferença. Quando não é na fonte, quem tem que fazer o pagamento de imposto de renda sou eu, através lá da guia, através da DARF, não importa. Agora, quando for exclusivo na fonte, e vocês já estão vendo, né, que uma diferença entre o definitivo e o compensável é que o definitivo, quem vai fazer a retenção do imposto de renda é a entidade aberta. A gente vai entender isso começando aqui pelo compensável. Se o participante optar pelo regime compensável ao realizar um resgate, ele vai ser tributado na alíquota, vai ser tributado na fonte a alíquota de 15%. Bom, quando a pessoa ela vai lá, ela vai ter que escolher se ela quer o regime compensável ou se ela quer o regime definitivo. Se ela escolher o regime compensável, quando ela for tributada, ela vai ser tributada em 15%. Sempre quando ela fizer um resgate. Depois a gente vai ver que tem uma regrinha um pouquinho a mais. Então, se ela escolheu o regime compensável e ela foi lá, e a base de cálculo de imposto de renda dela foi o seguinte, foi R$500. Significa que quando ela resgatar, desses R$500 aqui, 15% de 500 vai dar 10% dá 50. Então dá 75. R$75 aqui vai ser recolhido na fonte. Independentemente de tudo, a entidade aberta, quando ela for fazer o pagamento dos 500, ela vai segurar R$75 e vai mandar para a Secretaria da Receita Federal. Ela vai pagar só a diferença. Então a pessoa vai receber aqui nesse exemplo R$425, porque 75 foi tributado. Isso é no regime compensável. Sempre tem esses 15%. Agora vem o detalhe. Além disso, quando ela for fazer a entrega de declaração de ajuste anual do imposto de renda, o que é isso, Renan? É quando a pessoa tem que fazer o imposto de renda. Simples. A gente não tem que anualmente, pelo menos quem ganha aí acima de determinada renda no ano, tem que ir lá fazer a declaração do imposto de renda e mandar para a Secretaria da Receita Federal. Então, quando a pessoa ela fizer essa declaração, que daí é esse nome, né, declaração de ajuste anual do imposto de renda, com a pessoa física, ela deverá fazer o ajuste de acordo com a aplicação da tabela progressiva do imposto de renda. Essa é a tabela que eu falei para vocês. Quem recebe até R$ 22.847,76, isso para o ano de 2022, tá? Quem recebe até isso daqui não precisa fazer o pagamento de imposto de renda, tá bom? Não precisa fazer o pagamento porque está na faixa de isenção de imposto de renda. Daí, como não precisa fazer o pagamento de imposto de renda, também não precisa fazer a declaração de imposto de renda. Tranquilo? Tranquilo. Bom, vamos ler de novo. Ó, além disso, quando ela fizer a entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda, ela vai ter que fazer o ajuste, tá? O ajuste de acordo com a aplicação da tabela de imposto de renda. O que isso significa? Se a pessoa receber aqui, vamos supor que a renda anual dela é de R$15.000. Ela recebe no ano 15 mil. Se dividir isso daqui dá um pouquinho mais de R$1.000 por mês. Eu pergunto, essa pessoa que recebeu 15 mil, e eu vou colocar aqui do lado, 15 mil no ano. Essa pessoa que recebeu 15 mil no ano, ela tem que fazer pagamento de imposto de renda? De acordo com essa tabela aqui? Não, né? Porque ela recebeu até 22.847. A alíquota dela não existe. Ela não precisa fazer pagamento de imposto de renda. Mas quando ela fez essa previdência, de acordo com o regime compensável, eu falei para vocês que ela foi lá e a base de cálculo de imposto de renda dela era de 500 e ela foi tributada em 15%. Né? E isso gerou um imposto de 75%. Só que nesse regime compensável, o que ele vai olhar? Ele vai olhar essa tabela progressiva aqui.
para essa pessoa. A renda dela é de 15 mil no ano. Ela não deveria pagar imposto de renda, mas ela pagou 15%, porque esse 15% é recolhido na fonte independentemente de tudo. E o que ela vai ter que fazer então? Porque ela pagou esses 15% e não precisava pagar. Lá quando ela fizer a declaração de ajuste anual, ela vai ter que fazer o ajuste para receber de volta esses R$75 aqui que ela pagou e ela não precisava pagar. Porque de acordo aqui com a Secretaria de Receita Federal, ela está na faixa de isenção. Então quando ela preencher lá a declaração de imposto de renda dela, ela vai colocar lá para receber de volta esses R$75. Então em vez de ter que pagar um novo imposto de renda, ela vai ter uma restituição do imposto de renda nessa parte aqui que corresponde aos R$75 que ela pagou. Tá? Por isso que se chama regime compensável, porque ela está compensando o que ela pagou e não deveria ter pago. Mas isso, detalhe, tá? Para a pessoa que recebeu 15 mil no ano. Vamos supor que o cara ele recebeu 300 mil no ano. 300 mil no ano. Eu pergunto para vocês, esse cara aqui que recebeu 300 mil no ano, ele tem que pagar imposto de renda? Bom, ele não recebeu menos que 22 mil, então ele tem que pagar. Ele só não pagaria se ele recebesse menos de 22 mil. Daí a gente vai ver aqui na tabela, ó. De 22 até 33 ele deveria pagar 7,5%. De 33 até 45 ele deveria pagar 15%. De 45 até 55 mil no ano ele deveria pagar 22,5%. Se ele recebeu acima de 55.976,16 no ano, ele deve pagar um total aí de 27,50% de alíquota de imposto de renda. Então, sobre os 300 mil no ano que ele recebeu, ele vai ser tributado aí em 27,50%. Tem a questão da parcela a deduzir do IR, tem o fato que ele pode adicionar ali alguns itens que vai diminuir a base de cálculo de imposto de renda, porque ele está deduzindo. Tem, mas apenas, eu não quero complicar mais o que já é complicado nessa aula, tá? Então eu estou tentando facilitar para vocês. Tem essa parte aqui que é a parcela a deduzir do IR, que permite que ele deduza da base de cálculo dele, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Vamos supor aqui que dos 300 mil ele tem que ser tributado em 27,5%. Beleza, tanto é que o imposto de renda do trabalho dele é retido direto na fonte. Agora, eu pergunto para vocês, quando ele fez o resgate da Previdência, a base de cálculo era R$500, ele foi tributado em 15%. Mas eu não falei para vocês que esse cara que está recebendo 300 mil no ano, ele deveria ser tributado em 27,5% e ele foi tributado só em 15%? Sim, ele vai ter que fazer o ajuste e nesse caso ele vai ter que pagar esses 12,5% que ele não pagou. Tá? Quem fez a retenção aqui do 75 foi a entidade aberta. Agora, esses 12,5% que está faltando, é ele que vai ter que fazer o pagamento. É ele, não a fonte, é ele. Por isso que aqui, ó, esse daqui é exclusivo na fonte e aqui não está escrito do lado exclusivo na fonte, porque a pessoa aqui ela vai ter que fazer o pagamento da diferença quando houver essa diferença. Tá? Então, nesse caso aqui, como ele deveria ser tributado em 27,5% e ele foi tributado só em 15%, ele vai ter que pagar esses 12,5% que está faltando por iniciativa própria. Não vai ser a fonte, não vai ser a entidade aberta que vai fazer o pagamento. Tá, percebam que, então, o que vai determinar a alíquota de imposto de renda no regime compensável é a tabela progressiva de imposto de renda de acordo com a renda que ele recebe no ano. Se o cara recebeu entre 33 mil e 45 mil, vamos supor aí que ele recebeu 40 mil no ano. Eu pergunto para vocês, qual que é a alíquota de imposto de renda para o cara que recebeu 40 mil? Ela é de 15%. E ele pagou 15%. Eu pergunto, tem ajuste a ser feito aí? Ele vai ter que receber uma restituição? Não, porque ele pagou 15% e ele deveria pagar 15%. Eu pergunto, ele vai ter que pagar imposto de renda? Não, porque foi deduzido 15% e ele pagou 15%. Então, tá tudo ok. Agora, qualquer outra dessas faixas aqui, ou ele vai ser restituído na diferença do percentual, ou ele vai ter que pagar a diferença. Então, essa é a característica do regime compensável. Tá? E daí aqui, eu coloco exatamente o que a gente falou. Independentemente da renda anual, se o participante resgatar a previdência complementar, que seja pelo regime compensatório, ele vai ser tributado em 15% diretamente na fonte. Eu não falei que independentemente do que acontecer, quando ele resgatar, sobre a base de cálculo de imposto de renda, ele vai ser tributado em, até vou colocar aqui que eu não coloquei, né? 15%, tá? Isso daqui vai acontecer faça chuva ou faça sol, no regime compensável. Pois trata-se de um adiantamento do IR cobrado pelo governo. Sim, porque está acontecendo antes da declaração dele. Vamos supor que a renda desse participante seja de 15 mil ou mais. Não foi o exemplo que eu dei para vocês? Foi. Eu nem lembrava, mas foi. Nesse caso, ele não deveria pagar IR, visto que está na faixa de isenção desse tributo. Contudo, quando ele fez o saque, foi tributado em 15%. Ou seja, pagou o imposto que não lhe era devido.
Por isso se diz que quando fazer sua declaração de IR, irá fazer a compensação do que lhe foi cobrado indevidamente e receberá o valor pago. Não é que foi cobrado indevidamente, mas é que foi uma antecipação de imposto de renda. Depois ele vai fazer o ajuste, tá? Mas a gente diz assim indevidamente para vocês gravarem. Bom, o regime compensável permite que o participante compense para mais ou para menos. Vai ser para mais quando for nessas duas faixas, ou para menos quando for numa dessas duas faixas. Na declaração de ajuste anual do imposto de renda, os 15% que foram tributados na fonte quando de um resgate. Tá? Bom, esse era o regime compensável. Agora a gente vai para o regime definitivo. Aqui os valores resgatados ou recebidos são tributados exclusivamente na fonte. Ou seja, quem vai fazer o pagamento aqui do imposto de renda não vai ser eu na minha declaração de imposto de renda, vai ser a própria entidade aberta, utilizando alíquotas regressivas. Por isso que também o regime definitivo ele é chamado, eu não coloquei aqui para vocês, eu coloquei, né? Ele é chamado também de regressivo, tá? Porque ele usa alíquotas regressivas que variam segundo o prazo de acumulação. Esse prazo é contado para cada uma das contribuições realizadas pelo participante. Quanto maior o prazo de acumulação, menor a alíquota, como pode ser observado na tabela seguinte. Vamos pensar aí que o cara, ele resgatou os mesmos R$500, tá? Esses R$500 aqui que ele está resgatando, que na verdade esses 500 que eu estou colocando é a base de cálculo para o imposto de renda. Não necessariamente foi 500 que ele pegou, ele pode ter pego, por exemplo, 5.000, só que desses 5.000 aqui foi R$500 que rendeu de juros. Aí sobre esses R$500 tem a alíquota de imposto de renda. Ou pode ser que daqui a pouco seja R$500 que ele resgatou, se a gente estiver falando do PGBL. Mas calma, eu já vou chegar nisso, tá? Então vamos supor aí que os R$500 é os mesmos que a gente está utilizando aqui, a base de cálculo de imposto de renda dele. Vamos supor que esses R$500 aqui, eu vou colocar mais para o lado aqui, esses R$500 aqui, eles vieram de uma contribuição que aconteceu aqui há 5 anos. Tá? E agora ele está fazendo o resgate e gerou esse base de cálculo de R$500. Para a gente saber o quanto ele vai pagar de imposto de renda, a gente vai ter que olhar a tabela regressiva, que é essa daqui. Ó, prazo de acumulação, até 2 anos a alíquota é de 35%. De 2 a 4 anos ela cai para 30%. De 4 a 6, foi 5, hein? De 4 a 6 está aqui dentro, é 25%. Então sobre esses R$500 aqui, vai incidir 25% de imposto de renda. 25% de 500, isso daqui vai dar, vamos ver, 20% vai dar 100 mais 5% de 500, 10% dá 50, 5 dá 25, 100, 25, 125. Então, voltando para cá, R$125 ele vai pagar de imposto de renda. Renan, ele pagou mais imposto de renda do que aqui. Calma, né? Depende, tem que ver aqui o quanto que ele pagou na prática. Mas se fosse 15%, sim, ele pagou mais, porque ele pagou 25%. Tá? Deu R$125. Agora anotem que esse percentual ele vai caindo de 5 em 5 a cada 2 anos. Ó. Até 2 é 35. De 2 a 4, 30. De 4 a 6, 25. Que está aqui o nosso exemplo. De 6 a 8, passou mais 2 anos. Cai para 20. De 8 a 10, cai para 15. Acima de 10, cai para 10%. Então percebam que se isso daqui tivesse sido feito há 15 anos, ele teria pago só 10% de imposto de renda. Então percebam que o regime definitivo ele é mais indicado para aquela galera que vai colocar o dinheiro e vai deixar ele por um período bastante longo. Porque na pior das hipóteses, ele vai ser tributado em 10%. E 10% em imposto de renda é muito pouco. Porque a maioria das aplicações de renda fixa, elas sempre param em 15%. E aqui a gente está pagando só 10%, desde que fique aplicado, verdade, por mais de 10 anos, que é longo prazo. Mas ainda é um benefício tributário bem legal aí da nossa Previdência Complementar Aberta. E o detalhe, é para cada contribuição, tá? Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que o cara está aqui, ó. Período de deferimento. Vocês lembram, né? E depois do período de deferimento, nós temos o período de pagamento de benefício, período de benefício. Tá? Durante o período de contribuição, o cara está lá, guardando R$100, R$100, R$100 e assim por diante, certo? Bom, esses R$100 aqui, ele vai começar a resgatar aqui, correto? Bom, vamos supor que ele resgatou tudo numa vez só, naquela forma de pecúlio lá, por exemplo, para facilitar, só para a gente entender. Então, vamos supor que o pagamento de benefício dele foi aqui, ó. Tá? Vamos supor que ele ficou inválido, vai receber tudo numa vez só. Vamos supor aí que ele recebeu aqui. Percebam que esses R$100 aqui, eles são os mais antigos.
Vamos dizer que isso daqui foi há 10 anos. Tá? Sobre esses 100 reais aqui, o que gerar de juros, vamos supor que esses 100 reais aqui, vamos passar esses 100 reais daqui para cá, vamos supor que esses 100 reais durante esses 10 anos virou um total de 170. Vocês concordam comigo que rendeu 70 reais de juros? Se a gente estiver usando o VGBL, sobre esses 70 aqui de juros, a alíquota ela vai ser de 10%. Ele vai pagar 7 reais de juros, de imposto de renda. Agora, vamos supor que teve uma contribuição aqui, ó, bem pertinho dele se aposentar, um mês antes, ele pagou 100 reais. Esse 100 reais aqui rendeu 105, vamos colocar. 105 não é muito, 101. Rendeu 101? Não. Passou de 100, foi para 101. Rendeu R$1. Se a gente estiver utilizando o VGBL, ele vai ter que pagar imposto de renda sobre R$1. Qual que vai ser a alíquota que vai incidir? Vai ser 35%, porque esse daqui aconteceu há menos de 2 anos o pagamento do benefício. Então é isso. Para cada contribuição vai existir uma alíquota de imposto de renda de acordo com o tempo. Claro, né? Do primeiro mês até o até o 23º mês, a gente vai ter a mesma alíquota, que ela vai ser de 10%, nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Só vai mudar, se fosse isso daqui mais de 10 anos, né? Mas é isso, a gente vai ter determinados pagamentos que vão ter a mesma alíquota, mas conforme vai passando os 2 anos, a alíquota ela vai mudando. O importante é vocês saberem que a cada contribuição tem uma alíquota que ela vai incidir de acordo com o tempo que está aplicado. Tranquilo? Esse é o regime definitivo, tá? Notem que a diferença é essa. Quem vai fazer o pagamento vai ser a entidade aberta. E ela vai olhar essa tabela aqui. Ah, beleza, tem que pagar 10%? Eu vou te pagar a diferença. Tu não vai precisar fazer o pagamento lá na tua declaração, não vai precisar fazer um ajuste. O regime compensável, eu tenho que fazer o ajuste. Show, galera. É isso de regime de tributação. Agora a gente vai ver os dois produtos, que é o PGBL e o VGBL. E dentro deles, acreditem, ainda tem algumas diferenças em relação à tributação. Tanto que eu já estava falando aqui no final, né? Eu enfatizei para vocês que se fosse um VGBL, eu ia calcular a minha base de cálculo para imposto de renda sobre os juros. Porque no PGBL não é sobre os juros, tá? Vamos lá então. Primeiro deles, o plano gerador de benefícios livre. O PGBL ele é um produto de previdência complementar em que o investidor pode escolher contribuir mensalmente ou fazer um único aporte. Tá? A gente falou aí muitas vezes de contribuições de forma mensal, mas ele pode, por exemplo, fazer uma contribuição só e deixar o dinheiro dele aplicado. Durante o período de acumulação, que é quando o investidor está contribuindo, os recursos são aplicados em um fundo de investimento, que recebe o nome de fundo de investimento especialmente constituído. E o rendimento desse fundo é revertido em benefício do participante. Até aí, nada novo. Isso daqui é uma característica geral dos planos de previdência aberta. Agora sim, o principal diferencial do PGBL é o benefício fiscal que ele promove para aqueles que optam, e esse é o detalhe, tá? Pela declaração do IR pelo formulário completo. Assim, no PGBL, o valor das contribuições é dedutível na declaração de ajuste anual de imposto de renda da pessoa física, limitado, e esse é outro detalhe importantíssimo, a 12% do rendimento tributável. Renan, o que tu quer me falar com tudo isso, né? O que significa dizer, primeiro, que ele vai ser usado principalmente, né, para aqueles que optam pela declaração do IR pelo formulário completo. E o que quer dizer que ele é limitado a 12% do rendimento tributável para diminuir a base de cálculo? Vamos pensar assim, ó. Primeiro, eu não falei para vocês que tinha um cara que ele ganhava 300 mil no ano? Certo? Só que eu vou fazer o seguinte, em vez de 300 eu vou usar 100, só para facilitar as contas aqui. Vamos supor que a pessoa aqui, é o próprio exemplo que eu estou dando abaixo, né? Eu só estou explicando aqui antes de chegar nele. Vamos supor aí que ele recebeu 100 mil reais no ano. Se a gente voltar aqui para a nossa tabela de imposto de renda, que está aqui, a gente sabe que ele está nessa faixa aqui, porque ele recebeu mais de 55 mil. Ele teria que pagar 27,5 de imposto de renda sobre esses 100 mil reais que ele recebeu no ano, certo? Quanto que daria o total, hein? Daria um total de 27,5 que ele tem que pagar de imposto de renda. Beleza. Agora, se ele faz um PGBL, ele vai poder utilizar o PGBL para diminuir a base de cálculo dele de imposto de renda. Hoje ele teria que pagar 100 mil reais, aliás, hoje ele teria que pagar 27% e meio
de imposto de renda sobre os 100 mil reais, porque 100 mil reais é a base de cálculo de IR dele. Quando ele contribui com o PGBL, tá, ele vai poder abater 12%. Esse é o limite, né, que a gente está falando. Ou seja, é como se ele viesse aqui e tirasse 12 mil da base de cálculo dele. E daí, na verdade, ele vai ter uma base de cálculo para imposto de renda de 88 mil. Ele ainda vai ter que pagar 27,5% de imposto de renda sobre o que ele ganhou no ano. Só que agora é como se ele ganhasse 88 mil e não 100 mil reais. Diminui o imposto de renda dele. Depois eu trago uma tabela para mostrar para vocês. Mas apenas entendam isso. Que esses 12 mil reais aqui é esses 12% aqui para reduzir a base de cálculo dele. E esses 12 mil reais, né, onde é que eles vão? Eles vão para uma aplicação em PGBL. Aqui a gente está falando ao ano, né? Mas é como se todos os meses ele estivesse guardando R$1.000 e colocando em um PGBL. Chegou lá no final do ano, ele contribuiu 12 mil reais, que corresponde a 12% da renda dele. Esse é o limite máximo para ele diminuir a base de cálculo dele. Ele poderia, por exemplo, colocar, ao invés de 12 mil no ano, ter colocado 6 mil no ano? Poderia. Só que daí ele baixaria a base de cálculo dele apenas em 6 mil reais. Ele poderia ter colocado 15 mil no ano? Poderia, mas ele só poderia baixar da base de cálculo de IR dele apenas 12 mil, porque o limite máximo é 12%. Eu posso contribuir mais? Posso, mas eu só vou poder reduzir a base de cálculo em 12%. Então, esse é o limite, mas eu posso ter menos do que isso, por exemplo. Tá? Então, de novo, só para vocês entenderem. Primeiro, né, para fazer essa possibilidade aqui de deduzir, ele vai ter que utilizar a declaração de IR pelo formulário completo. Quando a gente faz a declaração de imposto de renda, a gente pode escolher se vai usar o formulário simples ou o completo. Se ele usar o simples, morreu. Ele vai ter contribuído para o PGBL, só que ele não vai poder abater a base de cálculo dele. Então ele vai pagar imposto de renda sobre 100 mil. Agora, se ele optar pelo formulário completo, aí sim, aí ele pode usar 12 mil reais, que corresponde a 12% da renda anual dele, para abater. Se fosse 200 mil, só para vocês não confundirem, se ele recebesse 200 mil no ano, qual que seria o máximo que ele poderia abater da base de cálculo de IR dele? Seria 24 mil, tá? Porque 24 mil corresponde a 12%. Tranquilo, né? Bom, ó, assim, o PGBL, o valor das contribuições, porque esses 12 mil, esses 24 mil foi o que ele contribuiu, é dedutível da declaração de ajuste anual do IR da pessoa física, limitado a 12% do rendimento tributável. Em outras palavras, vamos ver se ficou claro. Se o participante possui uma renda anual de 100 mil, por exemplo, poderá contribuir 12 mil em um PGBL. Isso daqui é como se fosse contribuir, por exemplo, R$1.000 a cada mês, tá? E deduzir esse valor de sua base tributável. Isto é, ao invés de ser tributado sobre uma renda anual de 100 mil, vai ser tributado em uma renda anual de 88 mil. Agora é o grande pulo do gato, tá? Tá aqui, ó. Por permitir essa dedução da base tributável, lá na frente, quando o investidor fizer o resgate ou receber os pagamentos dos benefícios, ele vai ser tributado por todo o valor recebido. Marquem isso daqui, que essa é a principal característica, tá? Esse conjunto de características, na verdade, é o principal. E não apenas sobre rendimentos como PGBL. Via de regra, galera, quando a gente faz uma aplicação financeira, a gente vai ser tributado apenas pelo que gerou de juros. Se eu coloquei 100 reais, esses 100 reais virou 110, via de regra eu vou pagar imposto de renda sobre os 10 reais que eu tive de lucro. Agora, quando a gente estiver falando de um PGBL, eu vou ser tributado não sobre só os 10 reais, eu vou ser tributado sobre os 110 reais, sobre o total de valor resgatado. Mas, Renan, por que tu vai ser tributado sobre o total e não só sobre os juros? Bom, porque o PGBL, ele me permitiu que anualmente, a cada ano eu fosse lá e deduzisse a minha base de cálculo de IR. Ou seja, todos os anos eu estou pagando menos o imposto de renda. Então, quando eu receber o meu PGBL, eu vou ter que pagar imposto de renda sobre todo aquele valor, porque eu deixei de pagar esse valor aí, porque eu fui baixando minha base de cálculo de IR. Mas será que vale a pena fazer isso? Tá aí o exemplo, tá? Olha só, PGBL. O nosso investidor aqui tem uma renda anual de 150 mil, nesse exemplo. Sem PGBL, ele também tem 150 mil. Agora, ele contratou um PGBL, ele vai poder usar 12% que vai ser contribuído e abaixar a base de cálculo dele. 12% de 150 mil dá 18 mil. Então, na verdade, a base de cálculo de IR dele vai ser essa diferença entre os 150 mil e os 18 mil. A base de cálculo vai ser 132 mil. Ou seja, ao invés de pagar imposto de renda sobre 150 mil, ele vai pagar imposto de renda sobre 132 mil. Diminui, né? Olha só, sem PGBL é isso. Base de cálculo de IR é 150 mil, porque não está contribuindo nada. Com a alíquota de 27,5%, com o PGBL, ele vai pagar 36.300, porque esses 36.300 correspondem
a 27,5% sobre 132 mil, deu 36.300. Agora, sem o PGBL, ele vai pagar 41.250. Por quê? 41.250 corresponde a 27,5 de 150 mil. Aqui, então, ele economizou 4.950. Tá? Essa foi a economia que ele teve por estar pagando menos imposto de renda. Então, todos os anos aí, ele tá pagando menos 4.950. Nesse exemplo aqui que a gente colocou. E os 18 mil aqui, que estão sendo aplicados de um PGBL, eles estão lá, rendendo, né? Daí tá aqui, ó. Esses 18 mil, eles estão sendo acumulados em um PGBL. E somente lá no prazo de resgate ou de pagamento de benefícios, vai incidir imposto de renda. Além disso, dependendo do regime de tributação que for escolhido e do prazo que o dinheiro ficar aplicado, a alíquota devida pode ser de apenas 10%, o que é consideravelmente menor que 27,5% que o participante deveria pagar caso não aplicasse esse valor do PGBL. Então, esse 18 mil aqui, se ele não estiver contribuindo, sobre esses 18 mil aqui, vai incidir 27,5%, que dá exatamente esses 4.950. Concordam comigo? Sim, é justamente a diferença aqui que ele não está pagando. De novo, 27,5% de 18 mil dá 4.950. Se ele aplicar no PGBL, ele vai ter que pagar imposto de renda sobre os 18 mil. Mas isso vai acontecer só lá na frente. Vamos dizer que esse lá na frente é daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos, se ele optou pelo regime definitivo, ele vai pagar só 10%. Então, ao invés de pagar 4.950 sobre esses 18 mil, ele vai pagar apenas 1.800. Tá? Ele vai pagar sobre o total, os 18 mil. Porque eu lembro que eu falei, no PGBL ele não vai pagar só sobre os juros, ele vai pagar sobre o total. Claro, aqui eu nem estou considerando que rendeu juros. Estou só exemplificando aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos supor que desses 18 mil passou 15 anos e não rendeu nada. Pode acontecer, se ele aplicar no fundo de renda variável, é plausível. Mas ainda assim ele vai pagar imposto de renda, porque ele paga sobre o total. Nesse caso, passou 15 anos, ele está usando o regime definitivo. Nessa situação, ele vai pagar só 10%. 10% de 18 mil dá 1.800. Aqui ele teria pago 4.950 sem fazer essa dedução. Aqui ele pagou 1.800. Percebam como o PGBL ele é um produto interessante, né? Principalmente para quem tem uma renda aí, mais alta, porque ela tem essa possibilidade aqui de fazer a dedução. Mas detalhe, ele é interessante, mas ele é complexo, porque vocês vão ter que misturar aqui, entender um pouquinho do regime definitivo, um pouquinho do regime compensável, e ainda vão ter que lembrar que o PGBL ele é limitado a só 12%. Não poderia, por exemplo, passar aqui de 18 mil, né? Ele contribuir aqui, por exemplo, 30 mil, porque 30 mil é mais do que 12% da renda dele. Então tem essas regras aí para lembrar. E se a pessoa deseja investir além dos 12% de sua renda anual, ou seja, os 30 mil ali? Não é que ele não pode, tá? Ele pode, mas ele não vai poder deduzir mais. Foi o que eu falei para vocês. Mas ele pode contribuir mais que 12% de sua renda. Só que não vai ser vantajoso. E eu explico por quê. Porque o benefício tributário que ele tem é até 12% do PGBL. Acima dos 12%, ele não vai mais ter benefício tributário. Então, quando ele for tributado lá na frente, ele vai ser tributado sobre tudo sem ter obtido um benefício tributário. E aí não vai valer a pena. Então o que é que ele faz nessa situação? Poder ele pode, contudo o investimento não vai valer a pena porque o que exceder os 12% não poderá ser utilizado para abater a base tributável do investidor e ele vai pagar IR sobre o total, independentemente de ser utilizado para abater ou não a base tributável. Nesse último caso, se o investidor deseja aplicar além de 12%, ou seja, o cara não quer colocar só 18 mil, ele quer colocar 36 mil. O que ele vai fazer? Vai fazer mais sentido ele dividir entre o PGBL e o VGBL, de modo que aproveite o benefício fiscal do PGBL e não seja punido por isso. Então, se o cara quer guardar 36 mil no ano, o que ele vai fazer? Ele vai usar o PGBL, desde que ele use o formulário completo de imposto de renda, para fazer o abatimento da base de cálculo de IR, para ganhar essa economia ao longo dos anos, e o restante, os outros 50% do que ele pretende guardar, que seria os outros 12% da renda dele, né, vai ser guardados em um VGBL, que não tem esse benefício fiscal que a gente vai ver, mas quando ele for tributado, ele não vai ser tributado sobre o total, ele vai ser tributado apenas pelo que gerou de juros, tá? Tranquilo. Para que ocorra a dedução do imposto de renda nas aplicações de PGBL, algumas condições devem ser satisfeitas. Então, para poder fazer a redução da base de cálculo, além de ter que respeitar o limite de 12% e além de ter que ser utilizado aqui o regime completo, ainda tem alguns detalhes, tá? Vamos ver quais são eles.
Primeiro, o titular do plano ele deve estar contribuindo para o regime geral do INSS ou outra previdência oficial, ou ainda estar aposentado pelo INSS, então ele tem que estar contribuindo. Caso o plano esteja em nome de dependentes, como mulher ou filhos acima de 16, eles terão que contribuir para o INSS para que o responsável pelo investimento possa fazer a dedução. Se os dependentes forem menores de 16, ficam livres dessa exigência, uma vez que estão abaixo da idade mínima permitida para o trabalho sob o regime de CLT, que prevê a contribuição obrigatória para o regime de previdência social. Tá? Aqui quando ele diz tem que estar contribuindo com o regime geral, ou outro, previdência oficial, aí seria o regime próprio, por exemplo, se ele for um servidor público. Tá? É isso, tem que respeitar essas 3 regras, além daquelas duas, de ser o formulário completo ser limitado a 12%. Agora a gente vai falar sobre o VGBL. Depois aí que a gente viu o P, né, agora a gente vai para o V. Detalhe, o VGBL é bem mais simples. O PGBL que tem essa complicaçãozinha aí de permitir a redução na base de cálculo. O VGBL é bem tranquilo. O VGBL, outra modalidade de previdência complementar aberta, é um seguro de pessoas, na verdade é um seguro de pessoas que garante cobertura em caso de sobrevivência. A gente vai ver depois quando estudar seguros que isso aqui é uma modalidade mesmo de seguro. Essa cobertura garante o pagamento do capital segurado pela sobrevivência do segurado ao período de diferimento, que é onde ocorrem as contribuições, contratado, capitalização, ou pela compra mediante pagamento único de renda imediata. Portanto, na prática, o VGBL funciona como um plano de previdência, embora seja um seguro. Sim, que esse seguro que ele garante um prêmio, que ele garante uma cobertura para quem sobreviveu, na verdade, se a gente for parar para pensar, é justamente uma aposentadoria. Porque de forma mensal o cara vai estar lá colocando dinheiro, e se ele sobreviver ao período, ou seja, se ele sobreviver ao período de diferimento, que são aqueles 10 anos, 20 anos que ele colocou para depois ele receber a aposentadoria, ele vai receber o pagamento, tal como a gente viu lá naquelas formas de pagamento. Tranquilo, né? Além disso, o VGBL se estrutura na forma de fundo de investimento constituído, mesma coisa que o PGBL. E a remuneração para os participantes depende da rentabilidade da carteira do fundo. Tranquilo. Logo, não há garantia de uma remuneração mínima. Por que eu coloquei isso daqui, tá? Eu até vou destacar. Porque eu já vi, não digo que eu vi em concurso, tá? Mas eu vi em muitas questões aí de CPA 20 e CPA 10, que eles colocam lá que o VGBL ou que o PGBL são aplicações, são previdências que garantem uma rentabilidade mínima. Tá errado. Isso daqui vai ser colocado em um fundo e o fundo vai poder aplicar em renda fixa, vai poder aplicar em renda variável, mas independentemente se ele coloca em renda fixa ou renda variável, não há uma garantia mínima de rentabilidade. Isso daqui, na verdade, é uma máxima para todos os investimentos, não tem uma garantia mínima de rentabilidade. Tá? Então é isso. O VGBL ele se diferencia do PGBL principalmente por não permitir a dedução na contribuição de base de cálculo do imposto de renda. Por essa razão, o imposto de renda que é cobrado sobre o VGL é sobre os rendimentos gerados e não sobre o total. Então, só vai gerar imposto de renda sobre os juros. Assim, ele é mais indicado para as pessoas físicas que não optaram pelo formulário completo de declaração de imposto de renda ou que já contribuem em um PGBL no limite dos 12% da renda anual dedutíveis da base de cálculo de R. É aquela situação que eu falei para vocês, o cara queria contribuir com 24% da renda dele. Então faz sentido ele aplicar 12% no PGBL e os outros 12% no VGBL. Tá? E aqui eu coloquei uma diferença para vocês. Esse esquema aqui. Bom, PGBL e VGBL. Características. PGBL, ele permite a dedutibilidade de até 12% na renda? Permite. O VGBL não permite. Tem garantia de rentabilidade? Nenhum dos dois. Tem incidência de imposto de renda? Tem. Os dois têm. No PGBL é sobre o valor total do resgate ou do benefício. No VGBL é apenas sobre o rendimento. Possibilidade de escolha de diferentes perfis de investimento. Sim, renda fixa, renda variável, multimercado, os dois possuem. Pode incidir taxa de carregamento? Os dois, sim. Até quanto? Lembre, até 10%. Os dois. Podem incidir taxa de administração? Sim, os dois. Estabelecido por seguradora e seguradora. Risco para o cliente é a composição da carteira e de a seguradora não fazer os pagamentos. É igual para os dois. Então, esse resumo aí, ele define muita coisa. Agora, eu quero retomar algumas coisinhas antes da gente avançar para as questões, tá? Primeiro, eu falei que o PGBL, ele permite a dedução de base de cálculo para imposto de renda. Beleza. Mas quando o cara for escolher um PGBL, lembre que ele ainda vai ter que escolher o regime de tributação. Se vai ser o compensável ou se vai ser o definitivo. Quando o cara for fazer um VGBL, ele também vai ter que escolher, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, do lado para vocês, que quando o cara for escolher um PGBL, ele vai escolher se é o regime compensável ou se é o regime definitivo.
Se ele for fazer um VGBL, a mesma coisa, ele vai escolher se é um regime compensável ou se é um regime definitivo. Qual que é a diferença entre o compensável e o definitivo? A gente viu, né? Um segue a tabela progressiva de imposto de renda e o outro segue a tabela regressiva. Bom, tem que cuidar para não confundir as duas coisas, tá? Se ele optar pelo PGBL, independentemente de utilizar o regime compensável ou o regime definitivo, ele vai ser tributado sobre o total. Ou seja, R$100 aqui, por exemplo, deixa eu trocar a cor, R$100 aqui virou 105. Ele vai ser tributado sobre os 105. No regime compensável, vai ser recolhido 15% na fonte e depois ele vai ter que fazer o ajuste na declaração de imposto de renda. No regime definitivo, a gente vai ter que olhar o prazo. Se foi mais de 10 anos, vai ser tributado em 10% em cima de 105. No VGBL, agora a ótica é diferente. R$100 virou 105. Aqui a minha base de cálculo, ela é só R$5. Tá? Aqui a base de cálculo, ela é 105. Porque aqui a tributação é sobre o total. E aqui ela é só sobre os juros. Se eu escolher o regime compensável, desses R$5 aqui, vai incidir 15%. E depois eu faço o ajuste na declaração de imposto de renda. Se eu escolher o regime definitivo e faz mais de 10 anos, vai ter 10% em cima desses R$5. Ou se faz menos de 10 anos, de acordo lá com a tabela, tá? É isso que eu queria colocar para vocês. Tem que olhar as duas coisas. Tem que olhar o regime que se escolheu, se foi o compensável ou foi definitivo. E tem que olhar se a modalidade escolhida foi P ou VGBL. Pessoal, eu sei que é pesado, eu sei que é muito detalhe, mas eu faço questão de explicar assim para vocês, porque isso daqui não é só para a prova, tá? É para a vida de vocês. Previdência privada, eu sempre, desde que eu aprendi, eu entendi que era algo a se pensar no futuro. Porque a gente viu ali os problemas que tem com a previdência aberta, com a previdência, com o regime principal de previdência, justamente por ele ter essa ideia aí de ser em repartição simples. Então a gente não sabe como é que fica no futuro. Agora, a previdência privada aqui, essas características elas são interessantes, né? Até porque a tributação, vocês viram, ela pode reduzir bastante de acordo com as escolhas que a pessoa fazer. Então tem que ser um negócio bem planejado, tá? Bom, com isso em mente, agora a gente vai para as questões.